Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Assassinato no Trem, da Jessica Fallowes. O Assassinato no Trem é um romance histórico investigativo que se passa em 1920 e que vai ter um pezinho na realidade. Duas coisas desse livro realmente aconteceram. A primeira coisa que realmente aconteceu e que serve de base para o livro é o assassinato. A enfermeira Florence Shore realmente foi morta em uma viagem de trem no dia 12 de janeiro de 1920 e na época o seu assassinato não foi elucidado, não se sabe até hoje quem a matou. Outra coisa que também é real nessa história são as irmãs Mitford, que estão aqui no título do livro. Elas eram 6 irmãs de uma família bastante abastada de Londres que faziam muito sucesso na época. As 6 eram muitíssimo badaladas. Existem muitas histórias polêmicas envolvendo as irmãs Mitford. Elas estão, digamos, no imaginário popular do início do século XX na Inglaterra. Uma delas foi comunista, a outra delas foi uma nazista, uma foi condessa, uma foi escritora. Tem tudo que é história envolvendo as irmãs Mitford. E a autora Jessica Fallowes resolveu juntar essas duas coisas, o assassinato da Florence Shore e a existência das irmãs Mitford no mesmo livro. Nós vamos ter 3 protagonismos aqui nesse livro. O primeiro é da Nancy Mitford, que é a irmã Mitford mais velha. O segundo protagonismo é da Louise, que é amiga da Nancy e babá das irmãzinhas mais novas dela. E a terceira pessoa que vai ajudar a levar o livro adiante é o Guy, que ele é o cara que trabalha na linha de trem onde a Florence Shore vai ser assassinada. Esse é um livro que vai falar bastante sobre o cotidiano da pós-guerra, como é que os países estavam enfrentando esse momento, o comportamento, as mudanças sociais. A gente vai acompanhar então aqui o assassinato da Florence Shore e o que aconteceu logo em seguida. A Scotland Yard tentou desvendar o crime, mas no fim das contas não havia pistas e nem suspeitos e o assassinato dela foi dado como não solucionado. O Guy, que é esse rapaz que trabalha na linha do trem, ele tem altas ambições de um dia trabalhar na Scotland Yard. Então ele resolve que ele vai investigar o assassinato da Florence Shore por conta e vai tentar descobrir o que aconteceu e quem sabe assim ele receba um lugarzinho na Scotland Yard. A Nancy e a Louise, ela entram nessa história a partir do momento em que a Nancy lê a notícia no jornal do assassinato da Florence. Ela fica super empolgada, ela adora mistérios, então ela começa a elaborar algumas hipóteses. Eu dei para esse livro 3 estrelas e meia, que é uma nota que vocês sabem que dentro do meu conceito ela é uma nota boa, mas esse livro não foi perfeito o suficiente para que eu desse 5 estrelas e agora eu vou contar para vocês por quê. A primeira coisa que fez com que eu ficasse um pouquinho decepcionada com esse livro está no próprio título, que é As Irmãs Mitford Investigam. Quando você pega o livro, você pensa, uau, as Irmãs Mitford vão investigar alguma coisa. Mas isso, na verdade, quase não acontece. Tirando a questão da Nancy, que tem 16 anos, as outras Irmãs Mitford são todas crianças, então é impossível que elas participem da investigação em qualquer nível. E a Nancy Mitford, por si só, que ela dá o nome, digamos, às Irmãs Mitford, e você acha que ela vai ter o grande protagonismo, na verdade, ela me desapontou bastante, porque apesar dela dar alguns insights ali no início da história, pensar algumas hipóteses e tal, depois o personagem dela acaba se diluindo, ela só pensa em baile, em festa, em encontrar um namorado, e a investigação da Florence Shore meio que desaparece da cabeça dela. No fim das contas, quem acaba levando toda a investigação pra frente é o Guy, que é esse rapaz da linha de trem, e a Louise, que é essa babá das irmãs Mitford mais novas, né? Ela e o Guy acabam tendo ali um certo relacionamento e os dois juntos começam a levar as coisas adiante. Porque se dependesse só da Nancy Mitford, a questão do assassinato da Florence não ia dar em nada. Obviamente que, como é um livro que se passa em 1920, eu entendo as dificuldades, as impossibilidades que, existiam na vida da Nancy e da Louise de investigarem as coisas por conta própria. Claro que elas não poderiam sair a hora que elas quisessem, elas não poderiam ir atrás das pistas no momento que desse vontade, porque elas estavam sempre impedidas pelos momentos, né? Elas são 2 meninas muito novas, que tem que andar sempre com companhia, etc. Mas pelo clima e pelo título do livro, você entende que a Nancy Mitford vai ser a protagonista de tudo e na verdade ela não é, né? Grande parte da investigação acaba caindo no colo do Guy. E outra questão que fez com que eu não desse 5 estrelas para esse livro foi que eu acho que a construção dos personagens, ela não é consistente o suficiente para dar peso ao livro ter 400 páginas. Eu acho que é um livro que poderia ser um pouco mais curto. Durante boa parte da história quase nada acontece, a investigação é bem parada. Ele é mais um romance juvenil de cotidiano, ele é um romance que vai falar mais sobre a vida dos Mitford, sobre os jantares que eles dão, sobre como as crianças são cuidadas, sobre onde eles vão passear, todo esse tipo de coisa.
e a investigação em alguns momentos ela acaba perdendo o foco dentro da história, e eu fiquei com aquela sensação de que o livro poderia ser um pouquinho mais curto e as coisas mais condensadas de forma satisfatória. Mas para ter dado 13,5 eu gostei de coisas nessa história, sim, e eu vou falar delas agora pra vocês. Primeiro é esse apelo ao real, a duas coisas que realmente existiram, isso sempre me chama atenção. Eu fiquei muito contente em conhecer essas duas questões que antes eu não conhecia, que foi toda essa investigação do assassinato da Florence Shore, que eu fui procurar, descobri que realmente aconteceu. Até hoje a gente não sabe exatamente quem matou a Florence Shore, apesar de existirem ali algumas suspeitas. E a segunda coisa foi a existência das Mitford, que eu não fazia ideia que elas teriam existido, e eu fui pesquisar também, e a história das Mitford é maluca, é uma história muito excêntrica, fiquei muito contente em conhecer esse momento da história britânica. Outra questão que é bem positiva em relação ao livro é que a escrita é muito leve e fácil. A Jessica, ela não tem uma narrativa rebuscada, né, até porque o livro se passa em 1920, não, ela escreveu tudo de forma bem leve, dá pra você ler o livro de forma bem rápida, apesar dele ser longo demais, né, como eu comentei, não há problema de escrita na hora de você fazer a leitura. E outra coisa que eu gostei bastante também foi a ambientação dos anos 20. Eu gostei muito dessa atmosfera do pós-guerra, da maneira como a autora vai mostrando através dos personagens que mudanças sociais estão acontecendo, a sociedade está sendo reestruturada, que nem todo mundo vive do mesmo jeito que vivia antes, as coisas estão passando, né, por certa dificuldade, e aquele é um mundo em transformação. E a gente sabe que não vai durar muito porque lá no horizonte tem mais uma guerra chegando. Então isso é uma coisa que eu sempre gosto muito nos livros de pé mais histórico, é essa reestruturação daquele momento, esse olhar que nos leva de volta e nos faz compreender melhor aquele momento histórico. Claro que esse aqui é o primeiro livro de uma série, então essas coisas que eu apontei como negativas, pode ser que elas só aconteçam aqui, como o primeiro livro, como tentativa, que depois elas acabem se desenvolvendo melhor. Eu vou dar essa segunda chance, eu quero ler a continuação, né, os outros livros da série, até porque eu quero saber como é que ela vai lidar com as outras irmãs Mitford ao longo da história e se elas também vão ter o seu protagonismo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as irmãs Mitford investigam. Esse aqui é um livro para quem gosta ali de histórias que se passem na década de 1920, no pós-guerra. E eu também indico, se você gosta da vibe Agatha Christie, apesar desse aqui ser um livro num tom um pouco mais juvenil, eu acho que para quem curte aqueles mistérios estilo Agatha, pode ser uma boa pedida. Eu vou deixar o link pro livro aqui embaixo no box de descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é bem rapidinho. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.